O milionário fica chocado quando a mendiga negra oferece salvar sua empresa com um segredo. Alex Andrade era o tipo de cara que gostava de aparecer. 8 anos como CEO de uma das empresas mais lucrativas da cidade, sua arrogância era proporcional à sua conta bancária. Carros luxuosos, jatinhos e um apartamento na cobertura que exibia vistas de tirar o fôlego. Mas em um dia fatídico, tudo desmoronou. As vendas caíram, um escândalo de corrupção estourou e seu sócio, Leandro, estava tramando nas sombras. A cidade marcada pela desigualdade e corrupção se tornava cada vez mais um campo de batalha. E Alex, agora encurralado, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era um frio abafado quando ele deixou seu escritório, afundado em desespero. No centro da cidade, entre prédios de vidro e concreto, ele viu uma figura que o fez parar. Malik, um mendigo negro, envolto em trapos, mas com um olhar talhado em mistério. Algo na maneira como ele estava sentado, com a cabeça erguida e um sor. Malik falou, sua voz suave, mas firme, cortando o desespero ao seu redor. Posso te ajudar, mas primeiro você precisa me ajudar. Alex sentiu um frio na espinha. O que aquele homem sabia? Eu tenho um segredo que pode salvar sua empresa, mas minha dignidade precisa ser recuperada primeiro. Um misto de incredulidade e curiosidade tomou conta de Alex. Como um mendigo poderia ter uma solução para seus problemas? Mas havia algo no olhar de Malik que não permitia dúvidas. Era como se ele carregasse a sabedoria de experiências profundas e dolorosas que Alex mal poderia imaginar. E o que você quer de mim? Alex perguntou, intrigado. Malik começou a contar sua história. Perdeu tudo para a corrupção que invadia a cidade, como uma ferida aberta. Ele estava ali, dia após dia, lutando para a sobrevivência, mas sua alma estava presa em um labirinto sem saída. Ajude-me a voltar a ser quem eu sou. Um trabalho, um lar, e eu te darei o que você precisa. Mas enquanto Alex tentava processar a profundidade daquele pedido, um alerta soou em sua mente. Leandro, seu sócio, parecia um homem que não tinha limites. Se Alex entrasse nesse acordo, a traição seria iminente. E o que era aquela conexão estranha entre Malik e seu passado? Uma sombra se formava na mente dele, uma lembrança distante que assombrava. Naquele instante, Alex notou algo mais. O hormônio da adrenalina corria em suas veias. Ele estava em um caminho obscuro, onde decisões seriam cruciais. Enquanto isso, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Leandro. Precisamos conversar. Sobre você e uma certa sujeira que pode ser revelada. Um nó se formou na garganta de Alex. O escândalo do passado ameaçava emergir e não era apenas sua carreira em jogo. Era sua identidade. Ele olhou para Malik, sua mente fervilhando com a possibilidade de salvamento. Poderia ele, um homem que sempre estava no controle, se permitir ser vulnerável? Afinal, seria possível encontrar a liberdade verdadeira ajudando alguém que a sociedade ignorou. Alex se viu diante de um dilema: salvar sua empresa ou unir forças com Malik para resgatar um futuro que ambos mereciam. Um futuro que parecia escapar entre os dedos. O mistério ao redor do segredo de Malik, agora mais presente que nunca, pairava no ar, como uma nuvem prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mistério pairava no ar, como um prenúncio de tempestade, enquanto Alex encarava Malik. O que ele podia fazer? Ajuda ou traição? A primeira pergunta que surgiu foi interrompida pelo toque do celular. Alex rapidamente olhou para a tela. Uma chamada de Leandro. Ele hesitou, mas a urgência o consumia.
O que mais poderia dar errado? Malik notou a alteração no rosto de Alex. Atenda, as sombras não esperam, disse com um olhar que misturava compreensão e urgência. Alex aceitou o desafio silencioso, mas os dedos tremiam enquanto pressionava aceitar a ligação. Alex, precisamos falar agora. A voz de Leandro soou apressada e ao mesmo tempo ameaçadora. Você não vai acreditar no que descobri. O escândalo é maior do que pensávamos. O coração de Alex disparou. A cada palavra, ele sentia a pressão aumentar como se uma venda invisível o tivesse sufocando. Sobre o que você está falando? Alex perguntou, sua voz tentando soar confiante, mas traída por um leve tremor. É sobre o Malik. Você sabe que esse cara é mais do que aparenta. Ele está envolvido em algo enorme, e você se meter na história dele pode acabar com tudo. A respiração de Alex se acelerou. Como Leandro sabia disso? E por que ele estava tão interessado em Malik? Ele olhou novamente para Malik, que agora estava rígido. Seus olhos escuros estavam fixos em Alex, e a atmosfera entre eles transbordava tensão. Alex, não perca tempo. Ele pode ser a solução, mas também pode ser o seu fim, sussurrou Malik, como se pudesse sentir a energia negativa vindo de Leandro. Antes que Alex pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo do meio da multidão. O caos imediatamente se instaurou. Alex virou-se rapidamente e viu uma mulher correndo em sua direção, com um rosto pálido e desesperado. Eles estão vindo. A multidão ao redor começou a se dispersar, pessoas gritando e empurrando umas às outras. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. A adrenalina inundou seu corpo. Ele estava prestes a se enrolar em um conflito de proporções imensas, quando de repente Malik se ergueu. Eu sei o que você está pensando, Alex, mas isso não é sobre você. Escute-me. A mulher parou ao lado deles, ofegante. Você tem que vir. Eles sabem sobre o escândalo e estão atrás de um dos envolvidos. Foi como se uma bomba tivesse explodido. O que você sabe sobre Malik? Ele não é só um mendigo. Ela olhou para Alex com olhos arregalados. Ele era um dos executivos da sua empresa. O que aconteceu? Alex sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O impacto das palavras dela o atingiu como um soco no estômago. Malik era alguém importante? Ele se virou lentamente, encarando o mendigo que parecia tão diferente agora. Aquela aura de sabedoria já não era apenas resiliência. Era uma vida cheia de segredos. Você era quem você era, Malik? Alex perguntou, sem acreditar no que estava dizendo. A confusão se transformou em choque e desconfiança. O escândalo. O passado que ele pensava que poderia controlar estava se desnudando diante dele. Malik sorriu, mas não era um sorriso de esperança. A verdade é que precisamos um do outro. Mas agora, que você quer? A multidão estava se dispersando, mas a verdade estava apenas começando a emergir. Leandro tinha razão em temer. Alex não sabia o que vinha pela frente, mas uma coisa era certa. A luta estava apenas começando. Ele olhou para Malik, a mente girando em busca de respostas. O que mais aquele homem escondia? E qual era o seu papel na queda de Alex? A confusão levantava mais perguntas do que respostas, e entre o caos, Alex percebeu que a escolha que ele tomasse agora poderia mudar tudo, não apenas seu futuro, mas a vida de Malik e a própria essência do que ele conhecia. A tempestade estava apenas começando a se formar. Os olhos de Alex estavam em chamas. Ele olhou para Malik, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação de que Malik tinha sido um executivo o atingiu com a força de um trem desgovernado. O medo começou a penetrar fundo em seu peito. Quem era você realmente? Eu sou a resposta que você procura, Malik disse, sua voz apenas um sussurro. Mas a tensão na praça era palpável. A multidão não parava de se dispersar, mas Alex sentia que seu mundo estava prestes a se desmoronar novamente. Aquela mulher que gritou tinha desaparecido, e com ela a chance de escapar do caos que se aproximava. Ouvindo a voz familiar de Leandro ecoar em sua mente, Alex se perguntou se ele havia feito isso. Se Leandro estivesse de fato envolvido em algo muito maior,
poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça da destruição de sua carreira. Enquanto pensava nisso, um tumulto explodiu à sua direita. Uma multidão estava se aglomerando, gritos e insultos preenchendo o ar. Tome cuidado, Alex. Malik alertou, e a preocupação na voz dele não passou despercebida. Alex virou-se e o que viu fez seu coração parar. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, parecia estar cercando a área. Eles não eram policiais, eram algo muito mais ameaçador. Uma sirene soou ao longe e o clima ficou ainda mais tenso. Alex tentou empurrar Malik para o lado, mas o mendigo permaneceu firme, como se soubesse algo que Alex não sabia. Você precisa entender. Eles estão atrás de mim. E você tá No meio disso. Mas por quê? Alex perguntou. O desespero transpareceu. Você, Malik, o que você escondeu? O tom era feroz, e a ira emanava daquele sujeito como um vapor quente. A afirmação sobre o escândalo que ameaçava Alex reverberou em sua mente. Escuta, eu não faço parte disso. Malik ritou, mas o homem apenas riu, um riso cruel que cortou o ar. Não minta para mim. Você era um dos mais corruptos. Suas trapaças não passarão impunes. Alex se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Malik era um corrupto. Como ele poderia confiar em alguém assim? E se tudo o que ele tinha sido, ou achava que sabia sobre Malik, não passasse de uma fachada? As peças do quebra-cabeça estavam se afastando, e a realidade estava se retorcendo de maneiras que Alex nunca imaginou. A mão do homem apertou mais o braço de Malik, e em um movimento relâmpago, Alex se viu gritando. Pare! O que você está fazendo com ele? A multidão olhou, absorvendo a cena. A tensão era quase insuportável, e os olhares se voltaram para Alex. Naquele momento, uma explosão chacoalhou o chão. Um carro havia colidido com a parede de um prédio próximo. O estilhaçar de vidro ecoou como um grito no ar. Todos se viraram, e os homens de preto também hesitaram. Malik aproveitou o momento e, com uma agilidade surpreendente, conseguiu se desvencilhar das garras. Vá! Malik gritou, sua expressão agora determinada em uma mistura de medo e coragem. Eu não sou o que você imagina. Siga seu instinto, Alex. Desconfie de Leandro. A multidão começou a se mover e a confusão aumentou. Alex ficou paralisado, um nó na garganta. Malik, espera! Mas ele já estava se afastando, se perdendo na multidão. Agora, Alex estava sozinho novamente, com Leandro em sua mente e Malik desaparecendo entre as sombras. Sentiu que a partir daquele instante, nada seria como antes. Cada passo que ele tivesse que dar, cada decisão que precisasse tomar, estava carregada de incertezas, e no fundo, a pergunta reverberava. Quem realmente era Malik? E qual era o seu verdadeiro papel no escândalo que estava prestes a engoli-lo? As sombras da dúvida se fechavam em torno dele, e a tempestade estava apenas começando a se formar. Alex estava paralisado. A revelação sobre Malik ecoou em sua mente, como uma bateria de tambores ensurdecedores. O que mais aquele homem tinha escondido? Por que, em meio ao caos, ele ainda lurava por Alex? As sombras da dúvida se tornavam cada vez mais densas. Ele precisava de uma resposta, e rápido. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, o ar explodiu em gritos. Um estalo agudo cortou o som da multidão e Alex se virou, só para ver um dos homens de preto caindo, um brilho metálico visível em sua mão. Seu coração disparou. Era uma arma. Corram! Uma mulher gritou próximo a ele, e logo o pânico se espalhou. O caos instalou-se. Pessoas corriam em todas as direções, algumas puxando outras, enquanto o homem caído começava a se levantar, a raiva estampada em seu rosto. O que estava acontecendo? O instinto de sobrevivência tomou conta de Alex, e ele avançou, seguindo o fluxo desesperado da multidão. Mas sua mente ainda girava. Malik, ele tinha que encontrá-lo. Alex olhou em volta, mas a multidão já havia o engolido. Malik, gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Foi então que um novo grito cortou o ar. Ele está aqui! Pegue-o!
Alex se virou e viu outro homem de preto se aproximando rapidamente. A expressão impiedosa. O homem olhava diretamente para ele, com os olhos faiscando, como se estivesse atrás de algo mais do que apenas Malik. Não posso ficar aqui. Alex pensou, mas suas pernas pareciam pesadas, como se a terra estivesse tentando segurá-lo de volta. Ele se esforçou, seguindo o homem de maneira instintiva. Malik não poderia estar longe. Ele era parte dessa história, e talvez a resposta para tudo o que estava acontecendo. E, conforme avançava, ele percebeu algo. Uma figura familiar. Leandro. Ele estava parado à margem do tumulto, observando. O que ele estava fazendo ali? O olhar de Leandro parecia bem mais que preocupado. Era triunfante. Alex, gritou Leandro. Mas não havia amizade em sua voz. Você não deveria ter se envolvido com ele. As palavras dele foram interrompidas por uma explosão de gritos. Alex sentiu o coração acelerar. O que Leandro sabia? O que ele havia feito? Você sabe de algo que não me contou. Alex enfrentou suas palavras pesadas de acusação. Leandro abriu um sorriso que não chegava aos olhos, como se estivesse se divertindo com o show. A verdade, meu caro, é que você sempre foi um peão nesse jogo. Malik não é quem você pensa que é. Calha a boca, Alex gritou, a raiva fervendo dentro dele. Malik perdera tudo. E agora parecia que Leandro estava colocando em dúvida até mesmo isso. Mas as palavras de Leandro o atingiram como uma onda. O homem de preto se aproximou e a tensão se intensificou. Malik apareceu correndo, mas ao invés de se juntar a Alex, ele parou na frente de Leandro. Você apareceu, como sempre. Os olhos de Malik estavam cheios de um misto de desespero e determinação. Eles vêm atrás de nós. Mas por quê? Alex perguntou, a confusão apertando sua garganta. O que você tem a ver com isso? Malik respirou fundo, sua expressão se transformando em algo mais profundo, mais sério, porque a verdade é que Leandro não é apenas seu sócio. Ele é a razão pela qual todo esse escândalo começou. E eu sou a única pessoa que pode parar isso. Alex se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mente girava, enquanto ele tentava juntar as peças. Que segredo era esse? Malik, uma figura de queda, agora se apresentava como a chave para a transformação? E Leandro estava no centro desse furacão? Mas antes que mais perguntas se formassem, Leandro fez um movimento rápido puxando um pequeno dispositivo de seu bolso. Alex mal teve tempo de processar quando Leandro gritou. Agora, tudo será revelado. E nos momentos seguintes, uma luz ofuscante explodiu diante dele. Alex cobriu os olhos com o braço, o coração disparando. Era uma gravação, mas de quê? O que eles estavam prestes a expor? No instante em que a luz começou a diminuir, Alex vislumbrou rostos na tela. Figuras conhecidas, todas conectadas ao escândalo, incluindo ele mesmo. O seu nome estava ali, manchado, provando que suas mãos estavam tão sujas quanto as de Leandro. O choque era paralisante. O que mais ele não sabia? Com o coração batendo forte e as dúvidas dominando sua mente, Alex percebeu que, neste jogo, ele poderia ser a próxima peça a ser sacrificada. E neste momento, cercado por sombras e mentiras, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O que mais escondia naquele jogo mortal? A luz da gravação ofuscava os olhos de Alex, deixando tudo turvo por um momento. Ele tentou focar no que aparecia na tela, reconhecendo rostos que o cercavam, executivos, políticos e ele mesmo, em fotos e vídeos. Seu nome exposto como um troféu de desgraça, um peso em sua alma. O tempo pareceu desacelerar. As vozes da multidão se tornaram um eco distante. Isso não pode estar acontecendo, pensou, o desespero transbordando como um copo prestes a transbordar. Leandro só sorria, satisfeito, como se estivesse assistindo a uma peça, onde Alex era o protagonista em sua queda. Mas, no meio do caos, algo mudou. A tela piscou, e uma nova imagem surgiu, uma foto antiga de uma mulher que Alex reconheceu instantaneamente. Sua mãe.
O coração dele disparou e um nó se formou em sua garganta. O banner embaixo dizia: vítima de um escândalo que levou à falência a empresa X. A confusão se misturou à raiva. Ele olhou para Malik, esperando respostas. Malik, o que isso significa? Sua voz era um grito, mas Malik apenas olhou para a cena se desenrolando, a expressão tensa e cheia de dor. Alex, a verdade é mais complexa do que parece. Essas conexões, elas são profundas. As luzes da gravação começaram a alterar, e uma revelação tardia atingiu Alex como um soco. Leandro não estava apenas manipulando a situação, ele tinha algo relacionado à sua mãe. Um passado obscuro estava se desenrolando, revelando teias de corrupção que envolviam a família dele. "Você fez isso!" Alex gritou para Leandro. "Você destruiu minha mãe!" Não houve resposta. Leandro apenas piscou, como se estivesse esperando esse momento. O olhar dele era de alguém que não tinha remorsos. "Você deveria ter ficado longe, Alex. Os mortos devem permanecer em suas tumbas." A frieza na voz dele era suficiente para fazer Alex hesitar. Mas Leandro não era o único que tinha um segredo. Malik, com um brilho nos olhos, finalmente se virou para Alex, as palavras pesadas. "Alex, eu não sou só um mendigo. Eu era, na verdade, seu padrasto. E isso, de alguma forma, conecta você à corrupção." As palavras dele caíram como uma bomba. A respiração de Alex se prendeu em sua garganta. "Como assim? Como você é meu padrasto?" O chão parecia desaparecer sob os pés dele. As peças do quebra-cabeça giravam de novo, e tudo o que ele sabia estava em colapso. "Eu não tinha escolha na época. Fui obrigado a deixar sua mãe e você para trás. Mas sempre tive tentando criar um caminho de volta." As palavras de Malik eram entrecortadas, cheias de emoção. "Leandro, ele me forçou a fazer coisas que nunca quis fazer. Sua mãe ficou entre isso tudo. Você é louco. Como posso acreditar em você agora?" A dor de Alex crescendo. Uma mistura de raiva e confusão. A verdadeira conexão estava mais perto e mais enredada do que ele imaginava. Um grito ecoou da multidão. As pessoas estavam começando a perceber que as coisas estavam saindo do controle. As sirenes se aproximavam mais e mais, e tudo ao redor parecia conspirar contra ele. A verdade estava se misturando com mentiras, e o passado estava se manifestando de uma forma horrível. Alex estava em um ponto sem retorno. Olhando para Malik, a verdade do passado jazia à porta, mas os laços que uniam seus destinos estavam imprecisos e perigosos. A única certeza era que a aliança com Malik poderia ser a única chance de escapar. Mas qual foi o preço dessa verdade? Ele respirou fundo. "O que fazemos agora?" A pergunta pairou no ar, carregada de incerteza. As palavras de Malik estavam apenas começando a desagregar seu mundo. E conforme se preparava para dar o próximo passo, a pergunta mais importante surgiu em sua mente. O que realmente significava essa nova relação? E quem seria o verdadeiro vilão neste cruel jogo de poder? Alex estava aturdido. A revelação de que Malik era seu padrasto virou seu mundo de pernas para o ar. Ele sentiu o coração acelerar, como se estivesse em queda livre. "Como você pôde me deixar na escuridão?" A dor e a fúria tomaram conta dele. Ele estava prestes a exigir mais respostas, quando um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo, e tudo em volta parecia parar. Os homens de preto olharam para cima, apavorados. Um helicóptero pairava abaixo, as lâminas barulhentas fazendo a multidão silenciar por um instante. As luzes brilhantes do helicóptero cortaram a escuridão, quase ofuscando Alex. Ele viu uma silhueta se pendurando na porta do helicóptero, uma arma em punho. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Protejam-se!" gritou alguém na multidão. As pessoas começaram a correr em todas as direções, e a confusão tomou conta. "Alex, precisamos sair daqui!" Malik gritou no meio do tumulto, mas o olhar de Alex estava fixo na cena à sua frente. A última figura pendurada na porta era inconfundível: Leandro. Ele estava rindo, um riso de loucura, enquanto olhava diretamente para Malik. "Você realmente acha que pode fugir do seu passado, Malik?" Leandro gritou, a raiva pulsando em sua voz.
Você pensa que posso deixá-lo escapar depois do que você fez? A verdade está prestes a vir à tona e você não vai gostar nada do que vai ser revelado. Naquele momento, Alex sentiu uma onda de desespero. Ele não sabia a que Leandro se referia, mas a maneira como tudo parecia se desenrolar era algo que ele não conseguia lidar. Xaxim, uma sombra do seu passado, havia se tornado um monstro. Sem aviso, disparos começaram a ecoar. A multidão gritou e se espremia, buscando abrigo. A tensão estava em seu auge. Um segundo parecia eternidade. Alex olhou para Malik, agora pálido. O que você fez, Malik? Sua voz tremia. Eu não sabia que ele viria assim. Malik disse, a voz sufocada. Eu só queria proteger você. O que ele está fazendo? Mas suas palavras foram tragadas pelo caos. Então um grito estridente cortou o ar. Alex se virou e viu que uma mulher, que ele reconheceu como aquela que havia alertado sobre a polícia, estava caída no chão, o rosto pálido, apavorada. Uma bala. Ele não sabia como isso havia se transformado em um tiroteio, mas tudo que sentia agora era uma onda de desespero. Não, não! Alex gritou, as palavras saindo de sua boca como um clamor. Ele correu em direção ao centro da confusão, mas Malik segurou seu braço. Você não pode ir para lá. Está muito perigoso. Mas Alex já não escutava. O instinto tomou conta dele. Ele estava em modo de sobrevivência. E a última coisa que queria era perder mais alguém. Ao atravessar o que parecia ser uma zona de guerra, algo em seu peito queimava. Um estalo. E então, aquele momento de pura e aterradora revelação. Ele viu uma sombra. Não era Leandro. Era alguém com um capuz, observando tudo de longe. E o que saiu de sua boca fez tudo tremer. A verdade é que você não pode escapar, Alex. Você sempre esteve preso a isso. As palavras eram uma explosão. Ele olhou em volta, buscando quem havia falado, mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O medo o dominou. O que isso significava? Por que aquela voz soava tão familiar? E enquanto as luzes do helicóptero relampejavam o cenário, ele se lembrou de algo que tinha guardado em sua mente. Algo que ouvira quando era criança. Uma voz sussurrante, uma frase que ecoou nas suas memórias. Você hará como se estivesse sempre em cima do muro, Alex. A ideia de que suas raízes o levariam a um caminho de destruição. Mas a verdade, quem ele realmente era. Toda essa confusão, tudo o que estava vivendo agora, parecia uma armadilha. E entre os gritos e o caos, surgiu uma nova emoção. O desespero foi substituído por uma esperança sutil, um lampejo de coragem. Era hora de descobrir que tipo de pessoa ele realmente era e como tudo isso se interligava. E ele percebeu. Essa batalha não era apenas contra Leandro. Era contra a própria verdade que sempre estivera escondida em sua vida. A única pergunta que restava era: haveria alguém que pudesse ajudá-lo a descobrir essa verdade antes que tudo se desfizesse em fumaça? Alex estava atordoado. A revelação sobre Malik ser seu padrasto virou seu mundo de pernas para o ar. O coração acelerado parecia querer saltar pela boca. Como você pôde me deixar na escuridão? A dor e a fúria tomaram conta dele. Mas antes que pudesse exigir mais respostas, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo ecoou. E tudo ao redor pareceu parar. Os homens de preto olharam para cima apavorados. Um helicóptero pairava abaixo, com as lâminas barulhentas, fazendo a multidão silenciar por um instante. As luzes brilhantes do helicóptero cortaram a escuridão, quase ofuscando Alex. Ele viu uma silhueta se pendurando na porta, armada. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Protejam-se, gritou alguém perto dele. A multidão começou a correr em todas as direções, e a confusão tomou conta. Alex sentiu que cada batida do coração ressoava em seu peito, como se lhe dissesse para agir. Alex, precisamos sair daqui, Malik gritou. Mas o olhar de Alex estava fixo na cena à sua frente. As palavras de Leandro ecoavam na sua mente. A verdade está prestes a vir à tona. Então, disparos começaram a ecoar. Gritos ininterruptos. Pessoas se espremendo em busca de abrigo.
e o coração de Alex disparando. Ele não sabia o que fazer. O ambiente parecia uma armadilha, e aquela sensação de estar encurralado era sufocante. Eu não posso ficar aqui, Alex pensou, mas Malik segurou seu braço firmemente. Está muito perigoso. Mas Alex já não escutava. O instinto tomou conta dele. Ele estava em modo de sobrevivência, e a última coisa que queria era perder mais alguém. Ao atravessar o que parecia ser uma zona de guerra, algo em seu peito queimava. Uma sombra. Uma figura com capuz observava tudo de longe, e o que saiu de sua boca fez tudo tremer. A verdade é que você não pode escapar, Alex. Você sempre esteve preso a isso. As palavras eram cortantes. Ele olhou em volta, buscando quem havia falado, mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O medo o dominou. O que isso significava? Por que aquela voz soava tão familiar? E à medida que o caos se intensificava, um novo grito ecoou da multidão. Uma bala. Ele não sabia como tudo havia se transformado nesse caos, mas a urgência era palpável. O tempo parecia ter desacelerado, e Alex sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Então, de repente, o chão sob seus pés tremeu com uma explosão. Uma bomba. O impacto foi brutal. Ouvindo o estrondo, Alex se jogou para o lado, caindo ao chão. A fumaça encheu o ar. E a dor explodiu em seu braço ao tocar o solo. Não, Malik, gritou. Mas não conseguia ver a figura familiar em meio ao caos. A fumaça cobrindo tudo, e a adrenalina disparada fazia seu coração acelerar. Ele se levantou, secando o suor frio que escorria pela testa, tentando encontrar Malik no meio da confusão. Mas a poeira e a escuridão o cercavam como um manto pesado. Caminhando de forma hesitante, algo fez Alex parar. Um corpo. A mulher que havia gritado antes, agora caída, pálida, a vida se esvaindo dela, os olhos cheios de medo. Não, sua voz saiu como um sussurro. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A cena era cruel demais, uma brutalidade que fazia o próprio ar parecer pesado ao ser respirado. Alex! Malik apareceu, ofegante, com os olhos parados na cena. Precisamos ir, agora. Mas e ela? Alex disse, seu olhar preso na mulher. A empatia fazia seu coração sangrar, e o desejo de ajudar lutava contra o instinto de fuga. Mas Malik segurou seu braço novamente, o olhar intenso, carregado de urgência. Ela pode não ser a única a se ferir. O objetivo é você. Você precisa entender. O apocalipse em sua volta se intensificou, mas algo dentro de Alex estalou. Ele finalmente fez a conexão. Talvez a verdade comece a se revelar agora, pensou. A conexão de Malik, a traição de Leandro. Talvez tudo isso seja um cenário criado. Leandro começou a rir. Sua voz carregada de desprezo, como se estivesse observando um espetáculo. Você não entende, disse ele, com um brilho perturbador nos olhos. Malik não era quem você pensava. Agora conheça a verdadeira história. E com isso, o helicóptero desceu mais, revelando uma placa com o logotipo da empresa que Alex conhecia bem. Um grito coletivo subiu da multidão quando o nome Andrade Corp surgiu, começando a rasgar as mentiras da realidade, assim como a fumaça que os envolvia. Não, não pode ser! Alex gritou, e naquela fração de segundo, suas certezas começaram a se desmanchar como castelos de areia. Você é um traidor. Uma frase simples, mas devastadora. Traição é apenas uma questão de perspectiva, Alex, respondeu Leandro, seu tom triunfante. A questão é que as suas raízes não foram apenas do desespero. A verdade do seu passado vai devastar tudo. As palavras reverberaram na mente de Alex. O que ele pensou que eram suas verdadeiras histórias eram apenas fragmentos de um plano muito maior. E a única coisa que Alex conseguia sentir foi uma onda de desespero. O chão se abria abaixo dele, e os gritos da multidão se tornavam um eco distante. E assim, em meio ao caos, a verdadeira batalha estava apenas começando. A verdade estava prestes a emergir.
Mas a que custo? A luz da gravação ofuscava os olhos de Alex, e ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O nome Andrade Corp ecoava em sua mente, e a revelação de que Leandro havia manipulado tudo parecia esmagar seu peito. O caos se tornava cada vez mais intenso. O helicóptero pairava no ar, as luzes cortando a multidão em pânico, enquanto a voz de Leandro ecoava como um rugido distante. Mas foi no meio do tumulto que tudo mudou. Um estrondo. E, de repente, a estrutura do prédio atrás de Alex começou a desabar. Pedaços de concreto e vidro começaram a despencar. O grito de uma mulher chamou sua atenção. "Cuidado!" ela gritou. Alex se virou e viu que uma das vigas estava caindo em sua direção. Sem pensar, ele se lançou para o lado. Mas a pressão do momento era intensa. Ao desviar, ele sentiu um puxão forte em seu braço. Malik o agarrou, os olhos arregalados de adrenalina. "Vai, Alex! Move-te!" O empurrão o fez saltar para frente, mas a cena ao redor parecia imersa em câmera lenta. Então, um segundo estrondo. O que ele não viu foi que a estrutura havia se comprometido ainda mais, e paredes começaram a ruir. As luzes do helicóptero piscavam freneticamente, revelando uma sombra no meio da destruição. Uma figura apressada, movendo-se entre os destroços. "Malik!" gritou Alex, mas sua voz era consumida pelo som do colapso. Ele não pôde evitar. Olhou para trás e a visão que teve o paralisou. A mulher caída, aquela que ele não pôde ajudar, estava sendo levada por uma figura encapuzada, sua expressão de desespero misturada com a escuridão. Por favor, não. Ela não estava sozinha. Outras sombras surgiram, e Alex viu mais pessoas sendo puxadas. "Malik!" gritou novamente, mas a confusão agora era absoluta. Foi nesse exato momento que a figura encapuzada virou para Alex. Um brilho de reconhecimento passou pela sua mente. Aquela voz: "Sou eu, Alex, sou eu." A voz era familiar. Ele se aproximou, paralisado, e quando a figura se revelou, seu coração despencou. Era sua irmã, Jéssica, desaparecida há anos. Tudo parecia surreal. "Jéssica!" balbuciou, sua mente lutando para processar a realidade. "Você está viva?" A emoção pulsava em seu peito como um tambor. Mistura alegria com incredulidade. A última vez que viu Jéssica foi quando eram crianças. Antes de tudo desmoronar. "Não temos tempo. Eles estão vindo. Você precisa entender." A urgência na voz dela era palpável. Nesse instante, Leandro, que parecia se deleitar com a cena, riu. "Surpresa! Você realmente achou que ia se livrar das suas raízes? Alex, olhe ao seu redor." A voz dele era venosa, uma revelação da tragédia que se desenrolava. As palavras se misturaram na mente de Alex enquanto ele tentava entender a nova adição ao labirinto de mentiras. Então, Jéssica segurou os braços de Alex. A firmeza em seu toque era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. "Alex, tudo isso não é só sobre nós. A verdade que você busca tem muito a ver com o que aconteceu com nossa família." O vermelho dos neons e o brilho do helicóptero iluminavam seu rosto, revelando a dor e a determinação. Enquanto a destruição aumentava ao seu redor, a voz de Malik soou com um olhar intenso em Jéssica. Alex sussurrou: "O que aconteceu com você? Como você chegou aqui?" Ela hesitou um momento, mas logo foi interrompida pelo som do helicóptero que se aproximava ainda mais, e o peso da situação os pressionava. "Agora não é hora para perguntas. Temos que sair daqui. Mas você precisa acreditar em mim. Nós somos a única chance um do outro." A voz dela estava carregada de emoção, quase implorando. E ali, entre o caos e a incerteza, Alex percebeu que sua luta não era apenas contra Leandro. Ela envolvia sua própria família, sua história. O que mais havia sido ocultado? Que outras verdades estavam prestes a vir à tona? Ele se viu em um momento crucial, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a desmoronar de novo. E a tempestade, agora mais voraz do que nunca, estava apenas começando a se formar. Alex estava paralisado. Sentindo a mão de Jéssica em seu braço, uma onda de emoções misturadas o invadiu.
O caos continuava ao redor. Mas a descoberta de sua irmã, a pessoa que ele achava que havia perdido para sempre, foi um abalo sísmico em sua realidade. Os olhos dela estavam cheios de determinação e medo. Precisamos sair daqui, ela insistiu. Mas como você? O que aconteceu? A voz de Alex era uma mistura de incredulidade e alívio. Cada palavra parecia uma metamorfose. Cada fragmento de conversa uma nova revelação. Mas em meio à urgência, Leandro entrelaçou suas mãos, rindo de forma perversa. Ele observava como um artista aprecia sua obra-prima, cada detalhe manchado de crueldade. Acha que pode escapar da verdade, Alex? Jéssica é só mais um peão neste tabuleiro. Disparou Leandro. Seu tom sarcástico deixou nas palavras pesadas. A adrenalina corria nas veias de Alex como fogo. O que ele estava dizendo? Como assim um peão? O que mais ele tinha em mente? Não escute ele, Alex. É tudo uma armadilha. Malik disse gritando acima do ruído. Ele estava agitado, mas suas intenções eram claras. Alex ficou confuso, sem saber em quem confiar. Então, o entorno começou a desmoronar mais uma vez. A estrutura do prédio tremia com um rugido ensurdecedor. Corre! Gritou Jéssica, puxando Alex. Eles começaram a correr, atravessando a multidão em pânico, empurrando e se desafiando a cada passo. Mas então, Alex se virou para olhar para Malik. E você? O que você sabe? No momento certo, Alex. Você precisa escapar. Malik replicou, mas foi interrompido por um movimento brusco. O homem encapuzado apareceu novamente, e sua voz reverberou como um eco aterrador. A verdade deve ser conhecida, Alex. Alex se virou, confuso e assustado. Quem é você? Que você quer comigo? As palavras do homem ressaltaram uma ameaça que parecia vazar de sua presença. E nesse exato momento, algo absurdo aconteceu. A figura encapuzada afastou o capuz e revelou seu rosto. Era o pai de Alex, o homem que ele acreditava estar morto há anos. A boca de Alex se abriu em choque. Pai, como é possível? Tudo o que você sabe é uma mentira, Alex. A nossa família, os segredos. Tudo está prestes a vir à tona. O grito do homem cortou o alvoroço ao seu redor. A multidão parecia distorcida, como se estivesse num filme de terror. Alex não sabia se estava sonhando. As pessoas que você ama estão em perigo. Precisamos acabar com isso agora. A voz do pai era carregada de desespero. O peso das suas palavras pendia no ar. Então você está vivo. E você está por trás disso. A raiva tomou conta de Alex, enquanto todas as emoções entravam em ebulição. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde deixá-lo acreditar que havia perdido tudo? Não, eu fui forçado. Leandro tem algo muito maior, e eu precisava proteger você. O pai gritou, mas Alex não conseguia distinguir o que era verdade e o que era mentira. Cada revelação recente o deixava mais angustiado. Protegê-lo de quê? A indagação, quase um sussurro, escapou dos lábios de Jéssica. O que mais você esconde? Nesse instante, uma nova explosão ecoou e uma onda de destruição se espalhou. As pessoas gritaram e a multidão sofreu uma nova onda de pânico. O chão parecia tremer e a poeira invadia o ar. Alex teve que se agarrar a Jéssica. A urgência agora tomava a cena. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair, sussurrou ela, puxando na direção oposta a Leandro e do caos. O olhar de Alex estava fixo no pai, sua mente em combustão. Ele precisava de respostas. Ao fugir, no entanto, algo fez seu coração parar. Ele avistou algo no chão, um dispositivo, uma arma. Não era a primeira vez que via algo assim, mas a história que estava prestes a se revelar era muito mais profunda. Ele se ajoelhou, sem perceber como todo o cenário ia escorregando de suas mãos. Não, gritou Malik, mas era tarde demais. Alex não conseguia resistir à tentação de pegar aquilo. Suas mãos se fecharam sobre o dispositivo. E então, enquanto o caos desmoronava, tudo parecia colidir em um único instante. Ele ouviu o disparo. A balança entre o bem e o mal estava prestes a ser destruída de uma vez por todas. E no próximo segundo, ele se perguntou:
o que realmente significava essa nova realidade. E quem ele poderia realmente chamar de família quando a própria verdade parecia se dissolver no ar? Alex sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O fato de ver seu pai ali, de pé, diante dele, desafiava sua sanidade. A cena desmoronando ao redor era apenas um eco distante. Pai, o que você está fazendo aqui? Suas palavras saíram entrecortadas, misturadas com confusão e mágoa. Alex, você não entende. Eu não tinha escolha. Tudo isso. O homem hesitou, os olhos brilhando com desespero. Leandro tem um plano muito maior. Você precisa entender que não somos apenas vítimas. Somos parte disso. Eu fiz coisas que você nunca saberia. Você colocou minha vida em risco, gritou Alex, o nó na garganta quase o sufocando. O peso das revelações passadas o esmagava, mas os olhares inquietos de Jéssica e Malik o forçaram a agir. Uma explosão de vozes e gritos irrompia, e a poeira parecia querer engoli-lo. Precisamos sair agora, insistiu Jéssica, puxando Alex pela mão. Malik dava um passo atrás, os olhos fixos em Leandro, que parecia desfrutar do drama como um maestro em sua sinfonia de caos. Vocês acham que podem fugir da verdade? Leandro sorriu, mas o que havia atrás dos olhos dele era aterrador. A verdade virá à tona, não importa onde vocês estejam. A torre de ferro do prédio estava prestes a cair. Pedaços de concreto despencavam do céu. Alex sentiu o cheiro da destruição misturado com o medo que pulsava ao seu redor. Ele não teria tempo para se perder em perguntas. Num movimento rápido, agarrou Jéssica mais apertado e, com Malik ao lado, começou a correr. Não olhe para trás, gritou Malik, a voz cortante na confusão. A lembrança do pai e suas palavras ficou parada na mente de Alex, como uma sombra. Então, outro estalo. A estrutura ao lado deles se desfez em um mar de detritos. Eles precisavam encontrar uma saída. As luzes do helicóptero agora eram uma ameaça, iluminando rostos de pânico e desespero. Alex viu pessoas se ferindo no caminho. Ele sentiu uma dor profunda, uma responsabilidade que não sabia como carregar. Finalmente encontraram uma porta de saída. Por um instante, a esperança brilhou. Ao girar a maçaneta, Alex sentiu o peso de todas as escolhas, de todos os segredos. Estamos quase lá, gritou Jéssica. Mas ao atravessarem a porta, as vozes da multidão o cercaram. O som do caos exterior era ensurdecedor. Alex viu figuras de todos os lados, alguns conhecidos, outros estranhos. E no centro, Leandro, com um olhar satisfeito. A verdade sempre vem à luz, ele gritou, fazendo um gesto teatral. Vocês acham que podem escapar da sua destino. O que é isso? A estrutura dos entulhos caiu ao seu redor. Um momento depois, tudo se apagou em um barulho ensurdecedor de concreto e metal. Um silêncio espectral tomou conta de tudo. Alex acordou em meio à poeira e à escuridão. Olhos vendados, sentiu o peso do silêncio. O que havia acontecido? Ele estava vivo. Mas a verdade do que aconteceu com Jéssica, Malik e até mesmo o pai ainda pendia na sombra da sua mente. Em um movimento instintivo, ele começou a sentir seu entorno. A lembrança do passado ainda ecoava em seus ouvidos e ele se perguntou: qual era o próximo passo? O que ele não sabia ainda? As escolhas que fez iriam voltar para assombrá-lo. Quando Alex finalmente abriu os olhos, as luzes acesas revelavam um novo cenário. Um lugar que ele não conhecia. As pessoas ao redor sussurravam, mas a única coisa que ele conseguiu escutar claramente foi a batida do seu próprio coração, como um tambor. Ele tinha uma nova chance, mas a estrada ainda estava cheia de sombras. O que quer que estivesse esperando por ele, Alex sabia que precisava enfrentar. E enquanto o mistério do seu destino se desenrolava, ele sentiu que sua batalha estava longe de terminar. Novas verdades o aguardavam. E quando a cena se desfez diante dele, outra voz ecoou em sua mente. Não desista nunca, Alex. As raízes do passado podem ser profundas, mas é hora de desenterrá-las.
Agora, antes de nos despedirmos, tem um pedido especial. Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esquece de sair sem deixar aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa saga. Vamos interagir, gente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação faz toda a diferença e merece ser reconhecida.